Relato de um homem vindo do futuro. Primeiro, eles disseram que os homens eram perigosos, que éramos os chamados estupradores em potencial. Disseram que todos nós éramos espancadores de mulheres e que precisaríamos viver sobre leis diferentes. Eu não me importei, afinal. Eu não estuprava e nem batia em mulheres, então eu não fiz nada. Depois criaram leis restringindo o acesso de homens a alguns espaços públicos. Disseram que era para as mulheres se sentirem protegidas de nós. Como eu não precisava daqueles espaços e também não precisava estar perto daquelas mulheres, não me importei e não fiz nada. Foi então que começaram a falar sobre uma epidemia de assassinatos praticados por homens heterossexuais contra mulheres. Eu olhei dados oficiais sobre óbitos violentos e vi que o número de mortes de homens por violência doméstica era muito maior do que mulheres. Mesmo assim, eles insistiram em dizer que deveria haver penas diferentes para homens e mulheres nesses casos. Penas mais pesadas para homens. Eu, homem heterossexual, não me importei, afinal. Eu não iria matar ninguém, então aquela lei não me atingiria. E eu não fiz nada. Pouco tempo depois, foi iniciada uma campanha dizendo que todas as vezes que uma mulher falar que sofreu alguma violência vinda de homem heterossexual, principalmente estupro, a palavra deveria servir como prova. Imediatamente isto foi aprovado. Pensei nos vários casos de vítimas de acusações falsas, porém, eu não tinha nenhuma inimizade com mulheres. Por que motivo iriam me acusar? Então, eu não fiz nada. Uma colega de faculdade me pediu cola na prova mais difícil do curso. Como eu recusei, ela espalhou um boato dizendo que eu havia insistido para transar com ela. Como aquilo era uma coisa tola que não me atingiria, não me importei e, mais uma vez, não fiz nada. Impuseram pesadas penas para homens que, por algum infortúnio, não tivessem condições de pagar pensões, muitas vezes exorbitantes, nas mãos de mulheres cujos filhos ela alegasse ser deles. Naquele momento, percebi que o ideal era não casar e não ter filhos. Assim, eu decidi me isolar das mulheres e achei que assim estaria seguro. Mais uma vez, não fiz nada além disso. Restringiram o acesso de homens heterossexuais a algumas profissões. Mas e daí? Eu já tinha minha profissão, então aquilo não era comigo. E eu não fiz nada. Criaram várias vantagens econômicas para mulheres que se declarassem vítimas de violência praticada por homens. Assim, estimularam um lucrativo mercado de falsas denúncias. Como eu já havia me isolado das mulheres, imaginei que eu não seria envolvido nisso. Então, eu não fiz nada. Nesse momento, inventaram o crime de assédio, um crime sem definição. Qualquer comportamento que manifestasse interesse sexual de um homem hétero para uma mulher poderia ser enquadrado como assédio. Achei aquilo tão ridículo que optei por não fazer nada. Assisti um youtuber dizer que aquilo era só o começo, que o plano de algumas poderosas forças globalistas era reduzir drasticamente a população mundial e que para isso o caminho mais fácil seria acabar com a reprodução biológica. Destruir a masculinidade, tornando crime o contato de homens héteros com mulheres, faria parte do plano. Acreditei que era um exagero, uma teoria da conspiração, e, mais uma vez, eu não fiz nada. Foi então que, sob o pretexto de que homens heterossexuais eram um perigo para a sociedade, principalmente para as mulheres, criaram os campos de reeducação para a masculinidade saudável. Os campos de concentração. Diziam eles que a masculinidade tradicional era tóxica, perigosa e precisaria ser desconstruída. Eu comecei então a pensar que algo muito perigoso para mim poderia estar acontecendo. Alguns conhecidos meus foram levados sobre a acusação de manifestar desejo sexual por alguma mulher. Um deles chegou a mesmo a receber a grave acusação de ter feito sexo com uma mulher, que, 2 anos depois, se arrependeu do ato. Foi levado como estuprador.
Recebi notícias de castrações químicas e sodomizações, tudo com o objetivo de agredir a masculinidade até que eles renunciassem a ela. Em casos mais extremos, até mesmo a condenação à morte em nome da segurança para as mulheres. Fiquei um pouco desconfiado de que algo terrível estaria acontecendo, mas como achei que poderia haver muito exagero, não fiz nada. Um dia, bateram na minha porta. Era a oficial militar da Ronda Maria da Penha. Abri a porta e recebi um comunicado de que há 10 anos atrás eu teria praticado assédio contra uma colega de faculdade. Falei que era mentira. Mas você nunca recebeu uma acusação assim? Lembrei do episódio da prova e respondi: mas eu sou inocente. Ela respondeu que o assédio é um crime que deixa traumas profundos em uma mulher por toda a vida e que a palavra da vítima sempre tem valor. Para a segurança das mulheres, fui levado ao campo de reeducação para a masculinidade saudável. Foi então que eu percebi que não estava seguro e decidi fazer algo. Mas aí já era tarde demais. Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade terá sido mera coincidência. O autor, Carlos Bergford. Eu peguei esse texto aqui de uma comunidade do Facebook chamado Homens Livres. Eu deixarei o link na descrição. Abraço, até mais.